Trovadorismo é um estilo de época surgido na Idade Média no século XI, sendo o primeiro movimento literário e poético da língua portuguesa. Nesse período histórico predominava o teocentrismo, a ideia que Deus era o centro de tudo, pois a Igreja Católica, com seu poderio econômico e político, exercia total domínio no Ocidente. Definição de humanismo. O humanismo é um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, onde coloca o ser humano e suas capacidades como protagonistas. Esse movimento surgiu na Itália entre os séculos XIV e XV, espalhando-se por toda a Europa, principalmente no início do Renascimento. Como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu a ideais filosóficos, morais e estéticos que valorizavam o ser humano. No fim da Idade Média, começam a surgir os conteúdos esquematizados para entender o homem. Então, o termo humanismo é inicialmente usado para referir-se aos estudos de humanas, como literatura clássica, história, aritmética, filosofia natural, línguas modernas, dentre outras. Como esse conhecimento levou ao surgimento de novas ideias filosóficas e literárias, a palavra passou a ser usada como o próprio nome do movimento. Falarei agora algumas características do trovadorismo. A primeira delas, eles tinham uma forte relação da música e a poesia. Uma presença de trovadores, jograis e menestréis, produção de cantigas líricas e satíricas, amor cortês e vassalagem amorosa, e produção de textos em prosa e produção de textos teatrais. Características do humanismo: transição do teocentrismo para o antropocentrismo, cientificismo, naturalismo, hedonismo, racionalidade, retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade, busca da beleza e da perfeição, valorização do corpo humano e das emoções, e não aceita verdades preconcebidas. A visão do mundo do trovadorismo. O trovadorismo desenvolveu-se em um período que a cultura era monopolizada pelo clero católico. Então é natural que a visão que predominava na época era teocêntrica, que quer dizer que Deus era o centro de tudo, sendo um homem bastante religioso, entregando a sua vida à vontade divina. E qual era a visão do humanismo? Na visão dos pensadores humanistas, havia uma necessidade de valorização da figura humana e de todos os assuntos que ele remetia, como os sentimentos, a razão, o conhecimento e a própria natureza. Eles caminhavam na contramão dos dogmas cristãos que colocavam Deus como a figura central do universo e a religião no centro da vida cotidiana. Na época do contexto do trovadorismo, a Igreja Católica e o sistema feudal dominavam a Europa. Por isso, os valores da sociedade eram regidos pela própria Igreja, e os valores, quando ensinados, influenciavam diretamente o comportamento e o pensamento do homem. Nessa época também, as poesias eram feitas para serem cantadas ao som de instrumentos musicais. Geralmente eram acompanhadas por flauta e viola, e daí surgiu o nome cantigas. O maior marco inicial para a época do trovadorismo foi a composição da Cantiga da Ribeirinha, escrita por Paio Soares de Taiverosa em 1189. O humanismo estava em um contexto de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Nesse contexto, nós podemos observar que os seus ideais tiveram grande influência dos fatores sociais e econômicos. No final do século XV, a Europa passa por grandes mudanças, dentre elas a expansão marítima, desenvolvimento do comércio, surgimento de pequenas indústrias, surgimento dos burgueses, e assim sucessivamente. E todas essas transformações foram desenvolvidas pelos próprios humanistas. Assim, lentamente, a mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade. Com a decadência do feudalismo, surgiu uma nova classe social, a burguesia, o que contribuiu para o surgimento de cidades e também para a emigração do campo para a cidade. Os burgos modificaram as relações de trabalho e a estrutura da sociedade. Nesse período de transição para a Idade Moderna, ocorreu um marco muito importante, que foi a pandemia da peste negra, que matou 1/3 da população. A solução que se julgou necessária foi apostar no absolutismo como forma de governo. Isso significa que os reis detinham todo o poder concentrado em suas mãos.
Assim, o antigo regime, que tinha senhores feudais como autoridade política e a igreja como autoridade espiritual e social, ia perdendo a força e a relevância. Toda uma cultura e modo de vida foi sendo misturada com uma nova mentalidade. Um outro aspecto importante foi o grande avanço científico que se realizou nessa época, ou seja, o início das grandes navegações, a invenção da bússola e a teoria heliocêntrica, provada por Galileu, o que deu ao homem uma postura mais cientificista e racionalista. O desligamento com a Igreja ocasionou um resgate às culturas greco-romanas da antiguidade, ou seja, um resgate às culturas pagãs, o que posteriormente marcaria o período renascentista. Assim, houve também uma retomada de temas, valores e personagens da mitologia dos gregos e romanos. As duas ideias se contradizem por haver diferenças entre si, pois o humanismo preservava por um racionalismo acima de quaisquer dogmas, tendo um pensamento mais crítico e menos sonhador. Entretanto, o trovadorismo priorizava Deus no centro de suas composições, no centro de tudo. O trovadorismo foi um movimento literário muito importante não só para a Idade Média, como também para o desenvolvimento de novas escolas literárias portuguesas e, posteriormente, a literatura brasileira. Já o humanismo trouxe um movimento intelectual muito forte, garantindo que as ciências fossem desenvolvidas a fim de trazer mais conhecimento para os seres humanos, principalmente as aprendizagens que não se relacionavam com os dogmas católicos. Além disso, o movimento revolucionou o campo cultural, oferecendo novas formas de reflexão sobre a arte, a ciência e a política. O pensamento humanista resultou em um afastamento dos dogmas e ditames da Igreja e proporcionou grandes em ramos como a física, matemática, engenharia e medicina. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!